paz do Senhor. Hoje eu vim falar sobre um assunto meio delicado, que é a depressão. Vai ser um pouco difícil falar desse vídeo, sobre isso nesse vídeo, mas vamos lá, que eu possa ajudar outras pessoas, tá bom? Em meados, acho que de 2017 a 2018, eu não me recordo bem. Pra quem não sabe, eu fazia parte do Ministério Dançando com Deus, com a Amanda Andrade. E eu tive que sair, por motivos pessoais mesmo. E de lá pra cá, eu vivi um afastamento com Deus que eu não esperava que acontecesse. Eu só conseguia, porque doeu muito ter saído. Então, eu ter saído me machucou tanto que eu não conseguia mais ver Deus comigo, ver Cristo na minha vida, sabe? Eu só conseguia observar a dor que eu sentia. E daí, eu comecei a entrar num ciclo de ansiedade e foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. Eu lembro até que eu até comecei a entrar na academia, né, fazer academia. Eu lembro que eu entrava no ônibus, eu chorava, chegava no serviço, às vezes parava no meio do expediente para chorar de novo no banheiro, escondido, né. Acontecia também de eu ir pra academia, chegar no banheiro da academia para trocar de roupa, chorava, entrava em crise de choro de novo, ansiedade. Eu olhava pra cima, né, pro céu às vezes, e falava: Deus, me ajuda, e eu não conseguia sair disso. Eu quero falar pra gente, pra vocês, pra nós que somos cristãos, às vezes tem um tabu muito grande: a depressão só vem do mal. Depressão é do mal, depressão é do mal, depressão é do mal. Só que depressão é algo que ocasiona devido às circunstâncias da vida da gente mesmo. É um problema, né, que existe e a gente não pode não dar ênfase pra ele. Ele existe e tá aí. Então, eu sentia essa ansiedade, essa coisa, sabe? E por mais que eu pedia ajuda pra Deus, não era que Deus não me ajudava, é que eu não abria espaço pra Ele me ajudar. Então, eu quero dizer pra você que, tipo, às vezes a gente se sente tão fraco, tão, né, pequeno na presença de Deus, a depressão, as crises de ansiedade vêm e não para. Por que não para? Porque no mundo tereis aflições, e a cada aflição o nosso coração ele balança, o nosso coração dói, nosso coração machuca. Então vem as crises de ansiedade e logicamente a depressão. Então eu quero dizer pra você que foi um momento muito difícil pra mim. E eu percebi que o problema foi porque eu me afastei de Deus. Eu quero que você entenda que não quer dizer que seu caso é esse, tá? Mas foi o que aconteceu comigo, é o meu testemunho. Que quando eu notei que quem estava longe de Deus era eu, por isso que Ele não conseguia operar na minha vida sentimental, nessa crise de ansiedade, porque eu não deixava, tá? Então, naquele momento, eu vi que era eu que estava me afastando de Deus. A dor pra mim foi tão dolorido deixar algo que Deus queria pra mim e que eu me sentia bem fazendo, que eu não conseguia mais ver Cristo comigo. Era como se fosse uma culpa, eu acho. Tipo, eu me sentia culpada, então eu não conseguia mais me voltar pra Deus como antes. A minha vida espiritual foi morrendo, foi cada vez pior. Cada vez menos sentido em Deus, cada vez menos sentindo Ele na minha vida. E eu tava indo pra igreja, tá? Detalhe. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim: mas tá na igreja todo dia e tal, e tem depressão. Porque às vezes a gente não percebe, entendeu? Quando a gente menos percebe, a gente já tá em depressão ou já tá com crise de ansiedade, que foi o meu caso, entendeu? Mesmo indo pra igreja, mesmo tendo nos cultos, mesmo às vezes fazendo alguma coisa, algum trabalho na igreja, entendeu? Mas eu tava distante de Deus.
mesmo fazendo essas coisas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a vida espiritual íntima é muito mais profunda do que ir para a igreja, entende? A gente tem que orar em casa, a gente tem que buscar em casa, a gente tem que fazer a palavra, entendeu? Buscar realmente a espiritualidade com Deus, separar um tempo para Ele, porque senão a gente se afasta e nem percebe. E foi o que aconteceu comigo. Eu me afastei, né, de Deus, não da igreja, não de nada, foi de Deus depois que eu saí do ministério e não percebi. E fui cada vez mais me afundando na depressão, até que um dia eu percebi, creio que o Espírito Santo me despertou. E eu notei que quem se afastou de Deus fui eu. Deus estava aí o tempo todo. Não é nem que eu me afastei, eu só não estava ouvindo Ele. Eu não estava dando ouvido ao que Ele queria me dizer. Às vezes a gente quer ouvir algo que a gente quer ouvir e não realmente o que é necessário naquele momento. E quando eu percebi isso, Deus me trouxe uma calma. O Espírito Santo me trouxe uma calma, me acalentou, sabe? Me deu aquilo que eu estava precisando naquele momento. E as crises de ansiedade diminuíram. Por isso que eu falo, não sumiram, porque elas estão aqui, entendeu? Elas existem. Só que com Deus ela é mais leve. Eu consigo hoje entender isso, entendeu? Com o Espírito Santo que vem e me acalma. A última crise de ansiedade foi ano passado. Não me recordo exatamente o mês, mas eu estava passando por um processo de voltar a trabalhar e ter que deixar meu filho, né? E nesse período eu fiquei muito mal, muito mal. Eu lembro que eu tive uma crise no serviço de chegar a faltar ar, de tanto que eu chorava. Eu chorava e começou a me faltar ar, começou a me faltar ar. Então, aí eu vi que eu tinha que resolver esse problema, né? Eu peguei uma carta pra passar com o médico, tudo. E aí também acabei deixando o serviço para poder cuidar do meu filho. Então, tipo, às vezes são escolhas que a gente tem que fazer que nos faz mal, né? Às vezes ficar me faria mal, a gente não sabe. Mas enfim, o que eu quero dizer é que além da crise, né, dessa que eu tive, também às vezes tenho crise de ansiedade por comida. Aí você vai falar, qual que é o seu problema, né? O meu problema é o doce, né? A minha crise de ansiedade, ela ataca muito doce. E às vezes eu quero comer toda hora. Ah, como assim comer? É você, tipo, almoçar e sentir fome. Só que você sabe que não é fome, entende? É muito louco. Quem tem crise de ansiedade por comida, compulsão por comida, eu super entendo, porque realmente é como se você sentisse fome, entendeu? É muito estranho. Então, ela rodeia a gente e ela tá aqui o tempo todo. Eu quero dizer pra você que passa por isso, ou já passou, que Deus abençoe. Mas se você tá nesse processo de depressão ou crise de ansiedade, tenta ter um relacionamento com Deus mais profundo. A oração, ela é muito poderosa, ela é mais poderosa do que a gente imagina. Então tenta orar mais, falar mais com Deus e fala realmente o que você está sentindo. Por exemplo, Senhor, hoje meu coração está doído porque fulano disse isso e isso para mim. A gente às vezes esquece de especificar, porque Cristo, Ele é nosso amigo, Deus, Ele é nosso amigo, entende? Então Ele está com a gente o tempo todo. Ele ouve a gente como amigo. E às vezes a gente esquece, restringe o nosso relacionamento com Deus, limita. Tipo, até que eu conto pra Deus. Não, esse aqui eu não vou contar. E não, o ideal é que você realmente abra o seu coração para Ele e conte todos os detalhes. Senhor, hoje eu acordei triste por isso, por isso, por isso. Senhor, eu tô passando por um processo difícil. Porque Deus, Ele só quer ouvir sua voz. Ele sabe o que você precisa, mas Ele precisa ouvir sua voz. Ter o entendimento do que você entende que você precisa conversar com Ele, entende? Para que o relacionamento dê certo. Como que você tem um relacionamento
conjugal, um relacionamento com amigos, se você não conversa, se você não expõe, ó fulano, você falou aquilo lá e eu não gostei, hein? Ó fulano, aquilo lá me magoou. Então você tem que se abrir com Deus. Esse também é um ponto muito importante. Falar realmente, olha, Senhor, eu tô triste por isso, Senhor, aquele projeto que eu tentei não deu certo, Senhor, o que eu posso fazer? E Deus, Ele vai te direcionar. Amém? Uma coisa que me ajuda muito, às vezes, em crise de ansiedade, eu tô o tempo todo mexendo, não. Uma coisa que ajuda muito na crise de ansiedade é parar e respirar bem fundo. Foi assim que eu consegui, dessa última crise de ansiedade que eu tive, a me acalmar sozinha, porque é muito difícil. Quando você entra na crise, para você se acalmar sozinha é muito difícil. Então, o respirar ajuda muito, porque daí o seu cérebro se concentra na respiração e esquece um pouco da crise de ansiedade, então vai acalmando. Então, é muito importante da respiração, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. E se esse vídeo falou com você, te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém, que às vezes a gente pode estar alcançando mais vidas. Amém? Deus abençoe.